Olá, alunos e alunas, sejam todos bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do vestibular no A UVA 2026.1. Sejam bem-vindos, alunos de todo o Brasil e alunos das escolas parceiras SFB. Bom, antes de darmos início, vamos chamar a nossa vinheta. Hoje recebemos mais dois grandes mestres da educação, professor Kleber Teixeira, professor de História, professor Aloysio Farias, professor de Obras Literárias, que estarão hoje conosco, nos proporcionando uma noite de muito conhecimento. Seja bem-vindo, professor Kleber, professor Aloysio, boa noite para vocês. Boa noite, Ulisses, boa noite, Aloysio. Um abraço especial para todos os nossos alunos que vão fazer o vestibular 2026.1 da UVA. Pessoal, boa noite, Ulisses, boa noite também para o Kleber, e, obviamente, né, boa noite para você, caro vestibulando, para vocês que estão aí finalizando essa jornada, com certeza o sucesso de vocês é praticamente garantido, tá ok? Sejam bem-vindos, professores. Já já daremos início às questões tanto de histórias como também de obras literárias. Mas antes, vamos conhecer um pouco dos 90 anos do Farias Brito. Homenageamos Gabriel Garcia Marques por mostrar no livro 100 anos de solidão o passado sempre presente no futuro. Você, suas filhas e seus filhos merecem uma escola cujas lições em 90 anos de vida estarão sempre presentes no futuro. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. O máximo ontem, hoje e sempre. Então vamos lá iniciar. Bom, professor Aloysio, a honra é toda sua, tá? Vamos lá. Mais uma vez, boa noite, pessoal, e a gente vai começar aqui a nossa resolução de questões a partir de um texto extraído do romance Lucília, né? Romance romântico, romance urbano, de José de Alencar. Vou pedir para vocês me acompanharem aqui na leitura do fragmento e as questões subsequentes vão estar relacionadas a esse texto. Vamos lá. Mais uma vez, o recorte do livro Lucília, de José de Alencar. A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas fronteiras. Descobri nessa ocasião, a alguns passos de mim, uma linda moça que parara um instante para contemplar no horizonte as nuvens brancas esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema elegância. O vestido que o moldava era cinzento, com orlas de veludo castanho, e dava esquisito realce a um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda contemplação doce, melancolia, e não sei que laivos de tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou calmo e sereno na mimosa aparição. Já vi esta moça, disse comigo. Mas onde? Ela pouco demorou-se na sua graciosa imobilidade e continuou lentamente o passeio interrompido. Meu companheiro cumprimentou-a com um gesto familiar. Eu, com respeitosa cortesia que me foi retribuída por uma imperceptível inclinação da fronte. Quem é esta senhora? Perguntei a Sá. A resposta foi o sorriso inexprimível, mistura de sarcasmo, de bonomia e fatuidade, que desperta nos elegantes da corte a ignorância de um amigo profano de um amigo profano na sua difícil ciência das banalidades sociais. Não é uma senhora, Paulo, é uma mulher bonita. Queres conhecê-la? Compreendi e corei de minha simplicidade provinciana que confundira a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência.
Só então notei que aquela moça estava só e que a ausência de um pai, de um marido ou de um irmão devia me ter feito suspeitar a verdade. Bom, inicialmente a gente pode perceber no texto que existem dois momentos que são bem marcados. Nós temos, por exemplo, aí duas percepções na visão de Paulo no que diz respeito a Lucila. A primeira percepção dele, que vocês podem perceber aí no primeiro parágrafo do texto, revela uma mulher, traz uma visão idealizada a partir dessas descrições que destacam, né? É, é, traços suaves, puros, ele diz aqui que ela estava olhando as nuvens. Então, a gente tem toda aquela construção idealizada das heroínas tipicamente românticas. E já ao final do texto, quando ele diz: compreendi e corei da minha simplicidade provinciana, que confundirá a máscara hipócrita do vício com o modesto recato da inocência, né? Justamente o fato de Lucila andar desacompanhada, né? Uma moça andar desacompanhada, sem a presença de um pai, de um marido ou de um irmão mais velho, por exemplo, já denunciava que ela não pertencia à casta de moças de boa família da sociedade. Como todos nós sabemos, Lucila era cortesã, né? Então, aí, no caso, a ausência de um parente próximo nesse passeio denunciava a condição dela, ou seja, ela não era, abre aspas, uma moça respeitável, fecha aspas, né? Então, esse texto justamente traz essa oposição entre as visões de Paulo, a priori, vendo Lucila de maneira idealizada, e, no segundo momento, percebendo, então, de que se tratava, na verdade, de uma cortesã, de uma prostituta, né, da época. E aí a nossa primeira questão traz o seguinte comando, né? Pedir só para passar o slide, para o segundo slide, e nós temos o seguinte: o romance Lucila, 1862, de José de Alencar, constitui um exemplar da vertente urbana da prosa romântica. A gente sabe que o romance romântico ele se subdivide basicamente em três grandes referências. Nós temos o romance indianista, o romance regionalista e nós temos o romance urbano-social. A gente poderia acrescentar uma quarta vertente, né, que seria o romance histórico, mas que não é tão difundido nos livros didáticos, por exemplo. Tendo sido o primeiro da trilogia Lucila, Diva e Senhora, a trilogia das mulheres alencarinas, né, criada pelo autor, a narrativa representou grande ousadia na época de sua publicação ao abordar o polêmico tema da prostituição. Sobre o primeiro parágrafo do excerto, é coerente inferir que. Então, é fundamental que vocês prestem atenção justamente nessa localização do texto, né? Porque ele está fazendo uma referência aqui no comando especificamente ao primeiro parágrafo. E aí nós temos as seguintes opções. Letra A. O traço descritivo destoa da objetividade linguística presente no romance Lucila, já que o romance, apesar de romântico, antecipa o realismo-naturalismo. Vejamos, quando a gente fala que o traço descritivo destoa da objetividade presente no romance Lucila, já que o romance, apesar de romântico, antecipa o realismo-naturalismo. Na verdade, esse traço descritivo, principalmente essa descrição que é feita a partir da ótica do Paulo, acentua ainda mais o traço subjetivo. Veja bem, nós temos uma característica típica de uma narrativa que tem uma tendência viciada, porque quem apresenta essa descrição é o próprio narrador, que está, obviamente, nesse trecho aí, em primeira pessoa, no caso. Então, na verdade, o texto ele não é objetivo, né? Ele traz justamente essa subjetividade. Na verdade, a obra toda, Lucila, é marcada por essa narrativa viciada provocada pela primeira pessoa. Então, o item A se torna falso justamente por dizer
que o traço descritivo destoa da objetividade presente no romance, uma vez que nesse romance prevalece o aspecto subjetivo. No segundo momento, no segundo comentário aí do próprio item, nós temos, apesar de romântico, antecipa o realismo naturalismo. A gente não pode deixar de mencionar que Lucila, apesar de ser uma cortesã, uma prostituta, ela é descrita de maneira idealizada. Inclusive, no final da narrativa, a morte dela ratifica ainda mais esse processo de idealização. Perceba, é aquela heroína romântica que teve na morte a redenção, a expiação, abre aspas, do seu pecado, certo? Dos seus pecados sociais, no caso. Então, o item A está falso, porque durante a narrativa de Lucila, percebe-se justamente como força maior esse traço subjetivo e não o viés objetivo, como o item anuncia. Letra A, então, falsa. Na letra B, nós temos a descrição distancia a obra das características românticas primordiais presentes nos principais romances românticos brasileiros. Também está falso. Se a gente for pegar aqui, por exemplo, o romance Iracema, a gente percebe que o Iracema tem longos parágrafos, na verdade, páginas, se prendendo à descrição de Iracema. Então, esse traço da descrição é um recurso estético do romantismo, justamente por acentuar esse traço subjetivo, como foi comentado no primeiro item. Então, a descrição não distancia esse traço esse traço romântico. Na verdade, essa descrição acentua a idealização e reforça esse traço romântico. Portanto, a letra B também está falsa para a questão. Na letra C, nós temos o seguinte: a descrição em primeira pessoa presente no excerto acentua a subjetividade, o que é verdadeiro, né? E característica constante no romance Lucila, uma vez que intensifica a visão particular do narrador. Portanto, esse item C, ele se adequa realmente ao que pede o enunciado. E a letra D, que diz: o traço descritivo em primeira pessoa distancia ironicamente o aspecto subjetivo do texto. Obviamente, nós já discutimos aqui que essa descrição em primeira pessoa acentua justamente esse traço de subjetividade e acentua também a parcialidade do ponto de vista do narrador. Logo, o gabarito da questão é a letra C de casa, ok? Obrigado, professor Aloysio. Professor Kleber, é com você a primeira questão de história. Muito bem, então vamos lá, pessoal, primeira questão de história, ok? Aparecendo aqui pra gente, ok. Bom, a uva, ela costuma muito valorizar a história do Ceará, mas aquela história do Ceará que dialoga bem com a história do nosso país. E nós temos, no começo do século XIX, no percurso do processo de independência do Brasil, nós temos dois episódios que marcam essa relação histórica do Nordeste, do Ceará, com a história do Brasil. Portanto, um desses movimentos é a Revolução Pernambucana de 1817. Quando a uva cobra, assim também como a nossa Universidade Estadual do Ceará, mas também a uva, que é o nosso foco aqui, eles sempre enfatizam que a presença da família real portuguesa, ela causou uma insatisfação. E essa insatisfação, ela vai repercutir principalmente no Nordeste. Mas insatisfação por quê, Kleber Teixeira? Se é a vida da família real, houve inclusive até a abertura dos portos. Mas nós temos que entender que para manter a corte no Rio de Janeiro, foram mais de 15 mil pessoas que vieram fugindo das guerras napoleônicas atrás do Dom João VI, do príncipe regente. Então, para manter essa máquina burocrática, para manter a máquina pública, houve, logicamente, o aumento dos impostos, como também muitos cargos que antes estavam nas mãos de brasileiros foram tomados para ser entregues a quem? Aos portugueses. Mas aí, esse movimento que eu estou falando é a Revolução Pernambucana de 1917. É muito importante você observar esse aspecto cronológico.
Porém, a nossa questão ela não está em 1917, ela vai estar ali em 1823. A gente sempre fala em sala de aula aqui no Farias Brito que os alunos, não é que eles tenham que decorar datas, mas ele tem que ter uma noção contextual. Todos vocês sabem, os cidadãos brasileiros sabem que a nossa independência ela é no 7 de setembro de 1922. É a partir dali que começa a construção do Estado Nacional. Nesse sentido, o Dom João já tinha, logicamente, voltado para Portugal, tinha deixado o filho dele como príncipe regente, Dom Pedro I, e aí ele faz a independência. Porém, começa a construção do Estado Nacional. E esse Estado Nacional ele vai ter um layout, né, despótico, autoritário. Embora nós tenhamos uma Constituição que tenha os 3 poderes iluministas, mas é incluído um 4º poder, que é o poder moderador. Então, a dissolução da Assembleia Constituinte de 1923, no episódio conhecido como a Noite da Agonia, não confundam com a Noite das Garrafadas, que é no final do primeiro reinado, a insatisfação com a outorga da Constituição de 1924 acabou repercutindo aonde? Em Pernambuco. Mas não foi só em Pernambuco, também foi no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Ceará. Então, houve um movimento de reação ao autoritarismo de Dom Pedro I, que foi a Confederação do Equador. Então, o aluno ele faz a leitura da questão, ele percebe, inclusive, pelas datas, ele percebe, logicamente, que houve uma adesão do Quixeramobim, nós temos também a adesão do Aracati, Fortaleza, a participação de personagens marcantes, como é o caso do Padre Mororó, Azevedo Bolão, Tristão Gonçalves, outros personagens, que inclusive são até ruas de Fortaleza e muitas cidades do interior também homenageiam o Padre Mororó, que é aqui de Gruaíras, o Pessoa Anta, que é de Granja, né? Enfim, então a resposta, portanto, fica-se na letra D, Confederação do Equador. E no domingo agora eu tenho certeza que questões iguais a essa você vai acertar tranquilamente o aluno do Farias Brito. Ok. Excelente, professor Kleber. Ao final, passaremos o gabarito de todas as questões. Bom, no Farias Brito, nossas lições são para toda a vida. Vai do bebê até o avô, vai do bebê até o avô. Antes da mamãe dar à luz, bebê tem baby blues. E quando nosso bebê faz o quê? Faz bico, faz FB, ding dong dum dum. E vem o FB abá, FB abé, F baby, cresce, 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 vai abrindo os braços, faz bem e faz bonito. Cresce, 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 vai dando os passos, faz bem e faz bonito. É infinito, o pai que traz o filho traz o filho que traz o seu avô. Porque a vida não para de crescer e a gente não para de aprender. Farias Brito. Nossas lições são para toda a vida. A gente não para de aprender. Vai do bebê até o avô. Professor Aloysio, é com você a segunda questão de obras literárias. A segunda questão também está relacionada ao texto 1, né, que diz o seguinte: no último parágrafo do texto, evidencia-se a... Eu falei para vocês, nós vimos na leitura que esse texto ele se subdivide em 2 movimentos. No primeiro parágrafo, especificamente, nós temos o primeiro olhar de Paulo com relação a Lucília, que ele a vê de uma maneira idealizada, né? A referência aos elementos naturais, aos traços descritivos dela. E no final do texto, nós já temos a tomada de consciência da realidade de quem era Lucília. E aí a questão pergunta o seguinte: no último parágrafo do texto, evidencia-se letra A, tomada de consciência do narrador acerca da inocência como característica predominante de Lúcia. Né? Essa inocência, ele percebe está marcada no primeiro parágrafo.
O que nós temos no último parágrafo é justamente a tomada de consciência de quem era aquela mulher, que se tratava de uma cortesã. Então, obviamente, a letra A não responde à questão. Na letra B, nós temos a percepção do narrador sobre a solidão presente no dia a dia de Lúcia, uma vez que ela caminhava sozinha. Nesse caso aí, o momento, a cena descrita, ela é pontual. Por mais que Lúcia não tivesse um companheiro efetivamente até esse momento do texto, o objetivo do autor não é ratificar essa solidão, mas, na verdade, ratificar, né, confirmar o papel dela dentro daquele ambiente social. Ou seja, não se tratava de uma mulher séria, justamente pelo fato de ela não estar acompanhada, certo? Na letra C, disse o seguinte: dificuldade do narrador de assimilar a independência de Lúcia, já que ela não dependia dos homens da família para sair de casa. O texto justamente não faz referência a nenhum homem da família dela. Né? Na verdade, o que se discute é a ausência dessa figura masculina, né, que no caso não está a acompanhá-la. Então, o objetivo também do narrador, nesse caso aí, não é assimilar a independência. Na verdade, ele está tão, digamos, absorto na beleza, na elegância, né, daquela mulher, que ele nem se dá o luxo de prestar atenção nesses detalhes, até que nesses detalhes da solidão, do fato dela ser uma cortesã, até que o amigo chama a atenção dele sobre isso daí, quando ele diz: ela não é uma senhora, né, ou seja, ela não é uma senhora, ela é qualquer, na verdade, socialmente falando. E a letra D diz o seguinte: tardia compreensão do narrador acerca da real condição de Lúcia, visto que uma moça de família, como vocês podem ver aí, está entre aspas, não estaria sozinha naquele contexto. Então, como eu disse para vocês, esse último parágrafo, na verdade, ele confirma justamente essa quebra de expectativa gerada pela primeira visão do narrador, quando ele é interpelado pelo amigo sobre a real condição daquela mulher que caminhava sozinha. Ou seja, ela não era uma moça de família, ela não estava obedecendo aos rituais sociais que revelassem que ela era uma moça de estirpe, bem nascida, uma moça que reproduzia os valores da corte. Então, gabarito da questão, a letra D, justamente essa tardia compreensão do narrador acerca de quem era Lucília de verdade. Certo, pessoal? Obrigado, professor Aloysio. Professor Kleber, com você, a segunda questão de história. Então vamos lá, pessoal. Questão de número 2. Vamos só passar aqui na tela. Muito bem. Bom, essa questão é uma questão que dá um certo trabalho, né, gente? Mas ela é tranquila. Ela fala sobre ditadura militar, mas ela fala sobre história do Ceará, ok? Então vamos lá. O Ceará, ele foi governado de 64 até 85 pelos famosos coronéis. O que o aluno precisa lembrar? Nós temos o Vigílio Távora, que quando o golpe de 64 foi dado, o Vigílio Távora, ele era exatamente o homem que governava, portanto, o Ceará, certo? Ele foi mantido no cargo, certo? E nós tivemos, depois, nós tivemos o César Carles, se bem que antes houve também o governo do Plácido Aderaldo, né? Aí nós tivemos, portanto, o governo do César Carles, o Adalto Bezerra, e depois nós tivemos, logicamente, a figura do Vigílio Távora, que voltou ao poder. Então, assim, o que as questões da UVA, elas costumam dialogar sobre a sequência desses governadores, coronéis da reserva do Exército Brasileiro, e aquilo que eles entregaram, né, nos seus governos. Então, vejamos, todos eles pertenciam à Arena, né? Na época da ditadura militar, na maior parte da ditadura militar, nós tivemos dois partidos. A Arena, que era o partido que dava suporte à ditadura, e o MDB, que fazia uma oposição, assim, vamos dizer, bem comportada. Então, eu tenho as proposições 1, 2, 3 e 4, e aí o que as proposições falam? Quando ocorreu o golpe militar de 64, o coronel César Carles era governador eleito do Ceará,
e manteve-se no poder com o apoio do general Médici, até ser substituído pelo coronel Adalto Bezerra. Muito importante você lembrar a sequência. Então, na sequência, você tem quem? Você tem primeiro a figura do Vigílio Távora, ok? Então, quando o golpe foi dado, você tem o Vigílio Távora e não César Carlos, certo? O Vigílio Távora, que inclusive, muitos até acreditavam que ele iria cair, porque ele tinha sido ministro da época do João Goulart, do Jean, que foi deposto com o golpe de 64, mas ele foi mantido no poder. Então o item 1 está errado. Vamos para o item 2. Apoiado pelo general Castelo Branco, primeiro presidente da ditadura militar, o coronel Vigílio Távora, que havia sido ministro do João Goulart, como eu falei agora há pouco para vocês, ele foi ministro da aviação, que corresponde hoje ao ministro dos transportes. Até governava o Ceará desde 63 e foi mantido no governo estadual até 66. Verdade. É muito importante porque essas questões da uva, ela costuma muito trabalhar essa ideia. Quem governava o Ceará em 64. Então, o Vigílio Távora, ele era um político conservador, mas ele não era alguém que tinha necessariamente apoiado o golpe de 64. Mas o primeiro presidente do Ceará, o primeiro presidente da ditadura era o cearense, digo melhor, né? Era do Ceará, que era o Castelo Branco. Então, o general Castelo Branco realmente ele meio que bancou a presença, a manutenção, porque vários governadores foram caçados, mas a figura do Vigílio Távora foi mantido, portanto, no comando do estado do Ceará. Então, item 2, correto. Aí nós vamos para o item 3, né? Aí a gente já está também dialogando com aquele que é o quarto presidente dessa fase da história do Brasil, que é o general Ernesto da Silva Geisel. E aí ele diz que em 79, com o apoio do general Geisel, o coronel Adalto Bezerra voltou ao governo do estado. Então a gente tem que ter o cuidado, porque aqui você tem um erro crasso. Ele está dizendo que o coronel Adalto Bezerra voltou ao governo do estado. Qual é o bizuzinho que o Kleber Teixeira disse para vocês? É que no ciclo dos coronéis, né, paralelo à ditadura militar, nós só tivemos um coronel que governou o Ceará por 2 momentos. O Vigílio Távora, que já governava durante o golpe, quando o golpe de 64 foi dado, que vai voltar durante os anos, final dos anos 70. Então, a letra, o item 3 está errado, por quê? Porque o Adalto Bezerra não é ele que volta. Na realidade, essa palavra Adalto Bezerra, se ela fosse substituída pelo Vigílio Távora, o item 3 estaria, portanto, correto. Então, o item 4 diz que dos 3 coronéis que conduziram a política cearense no período da ditadura militar, apenas Vigílio Távora foi governador em 2 mandatos. Olha que legal. Dá para você fazer o joguete das questões, né? Dá para se perceber que o item 3 e o item 4 não podem estar os dois corretos ao mesmo tempo. Por quê? Porque o item 3 está dizendo que o Adalto Bezerra voltou ao governo, né? E o item 4 diz que quem governou o Ceará em 2 momentos foi exatamente a figura do Vigílio Távora, ou seja, entre 63 e 66, 79, 82. Então a questão, gente, que dialoga com esses personagens, mas em consonância com aquilo que aconteceu com a ditadura militar. Então vamos para os itens corretos aqui, né? Item 2, vamos lá, o gabaritozinho aqui, né? Eu tenho, portanto, o item 2 e eu tenho, portanto, o item 4 como correto. Vamos fazer o grifo aqui do gabarito. Cadê aqui? Opa, pronto. Então tá aí. Só para lembrar aqui, pessoal, um detalhe importante. Na sequência, né, nós temos a figura dele, né, do Vigílio Távora. Aí houve o governo do Plácido Aderaldo, né, Castelo Branco. Depois nós tivemos a figura do César Carlos. Depois nós tivemos o Adalto Bezerra e depois voltou a figura do Vigílio Távora, tá certo? Então, letra B, aluno Farias Brito, não esqueça, domingo você vai dar vai ser sucesso a sua prova da uva. Maravilha, professor Kleber. Bom, no Farias Brito é o máximo em medicina. Saíram os resultados de 2 vestibulares para medicina da Unicristos. No primeiro, foram ofertadas 98 vagas e todas as 98 foram preenchidas por alunos do Farias Brito. O segundo vestibular da Unicristos para medicina tinha 50 vagas e todas as 50 vagas também foram conquistadas pelo Farias Brito em medicina. Farias Brito máximo em medicina.
Professor Aloísio, chegamos na nossa terceira questão de obras literárias. É com você. Então, vamos lá, né? A terceira questão, ela trabalha um aspecto de natureza linguística, é uma análise linguística, que tem como substrato o texto base que a gente está utilizando. Queria que vocês observassem que a prova da UVA, ela tende, principalmente nas questões de análise linguística, a utilizar comandos extremamente objetivos. E essa questão trabalha um conteúdo que é, de certa forma, bastante recorrente, que envolve as funções morfossintáticas da palavra que, né? Normalmente tem aquele joguete das palavras que e se, mas no caso da questão nós vamos contemplar somente o vocábulo que. E aí temos o seguinte: no trecho, o vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo. Né? O vestido que o moldava era cinzento com orlas de veludo castanho. A palavra que desempenha função. Percebam que é um comando bem objetivo, e aí nas 4 assertivas nós temos 4 possibilidades dessa função do que. No item A, nós temos aqui a observação dizendo que esse que é um pronome interrogativo. Obviamente, quando se trata de um pronome interrogativo, nós deveríamos ter um questionamento direto, que é aquele questionamento que é feito, obviamente, com o auxílio do ponto de interrogação, ou um questionamento indireto. Como a gente pode perceber no próprio comando, a expressão o vestido que o moldava era cinzento, com orlas de veludo castanho, nós não temos nenhuma interrogativa direta, muito menos uma interrogativa indireta, o que torna, portanto, o item A inválido, o item A está inadequado. Na letra B, nós temos o seguinte: conjunção integrante introduzindo oração subordinada substantiva. Bom, aqui a gente vai perceber que o período introduzido pelo termo que, pela palavra que, é uma oração subordinada. Obviamente, porque ela vai estabelecer uma relação de dependência com a oração principal. Entretanto, para ser uma oração subordinada substantiva e para que esse que seja uma conjunção integrante, é necessário que a oração introduzida pelo que estabeleça uma função típica de substantivo. Como é que eu posso perceber se a oração introduzida por esse que é ou não substantiva? Existe um bizu. Se a oração introduzida pelo que puder ser substituída mentalmente, né, uma substituição mental, pelas palavras isto ou isso, e variantes, né, disto, nisso, é porque trata-se de uma oração substantiva, consequentemente, o que seria uma conjunção integrante. Vamos analisar aqui, ó. O vestido, isto, era cinzento com orlas de veludo e castanho. Percebam que não faz o menor sentido. A oração não se sustentaria. É diferente quando eu digo o seguinte: é necessário que os alunos se dediquem. Quando eu construo esse período, pode observar que a oração que se dediquem pode ser trocada por isto ou isso. Ó. É necessário isto. É necessário isso. Quando ocorrer uma situação similar a essa, é porque se trata de uma oração substantiva, consequentemente, o que passa a ser uma conjunção integrante, que é o conectivo que introduz as orações substantivas. O que não acontece no trecho extraído do texto. Essa oração que o moldava não tem a menor possibilidade de ser substituída por essas expressões isto ou isso. Consequentemente, não se trata de uma oração substantiva e muito menos o que vai ser uma conjunção integrante. Portanto, a letra B está inadequada para a questão. Quando a gente analisa o fragmento, a gente pode perceber que esse que está retomando o termo anterior. No caso aí, a palavra vestido. Percebam que eu posso trocar tranquilamente, sem prejuízo de sentido, esse vocábulo que pela expressão o qual, pelo pronome o qual. Percebam, o vestido, o qual o moldava era cinzento. Aí vai uma dica. Toda vida que o que
puder ser substituído pelos pronomes relativos o qual ou a qual e suas variantes, né, os quais, as quais, dos quais, das quais, no qual, na qual, enfim, qualquer variante, qualquer flexão, é porque esse que é um pronome relativo. Veja bem, o que é que define um pronome relativo? Qual é a definição? O pronome relativo, ele retoma um termo anterior a ele, certo? Essa é a definição gramatical. Entretanto, se você tiver dúvida, você pode tentar, no contexto, fazer a substituição do que pelo pronome o qual ou a qual. Se a substituição ocorrer sem prejuízo de sentido, você tem a confirmação de que o que é realmente um pronome relativo, certo? Então, é justamente o que acontece nessa questão. O vestido, o qual o moldava, era cinzento. Então, realmente, isso confirma que o que é um pronome relativo. Reforçando, motivo número 1, retoma o termo anterior, que é vestido. Motivo número 2, você pode trocá-lo sem prejuízo de sentido pelo pronome o qual e suas variantes. E na letra D, nós temos aqui, está dizendo que o que é uma partícula expletiva sem função sintática definida. Essa partícula expletiva, ela também é chamada de partícula de realce. Então, vamos imaginar o seguinte, se eu puder retirar o que da oração, ele não vai fazer falta. Quando eu analiso isso, ó, o vestido, o moldava, era cinzento com orlas de veludo castanho. Perceba que se eu retirar o que da sentença, o período para de ter, ele deixa de ter sentido completo. Logo, esse que não é uma partícula expletiva ou de realce, o que confirma realmente que o gabarito da questão é a letra C de casa. Ok, professor Aloysio. Professor Kleber, o que você nos traz na terceira questão de história? Muito bem. Vamos à nossa terceira questão e a gente vai falar de Getúlio Vargas. A gente traz, né, um dos temas mais cobrados nas provas da UVA. E é uma questão tranquila. Por quê? Porque o aluno, Farias Brito, e o aluno que está acompanhando com a gente na internet, ele sabe muito bem que você tem, portanto, Era Vargas de 30 até 45. Mas Era Vargas ela vai atingir seu ápice a partir de 37, quando nós temos, portanto, a implantação da ditadura do Estado Novo. É válido salientar que em 1937 o Vargas ele dá um autogolpe. Ele utiliza um documento fantasioso, mentiroso, chamado Plano Cohen, que denunciava uma suposta tentativa comunista de tomar o poder de maneira violenta. O Vargas vai ao rádio, né, e suspende a Constituição Liberal de 34, e da mesma forma que ele suspende as eleições que estavam marcadas para o começo de janeiro de 38. Ele impõe uma Constituição de características fascistas, e a partir daí a gente começa uma ordem política ditatorial. E essa ordem política ditatorial, conhecida como Estado Novo, vai até o ano de 45. Lembrando que Estado Novo era o mesmo nome utilizado pelo ditador que estava lá no comando de Portugal desde 33, que era o Oliveira Salazar. Então, Portugal, curiosamente, também teve o seu período autoritário, que foi o Estado Novo lá do salazarismo. Mas a questão, ela está pedindo uma característica, um ponto marcante, né? E a letra A você elimina porque a letra A está dizendo que o Estado Novo ele tinha movimentos contra o nazifascismo que ganharam as ruas com apoio do governo. Está incorreto. Tudo bem que no percurso da Segunda Guerra Mundial, depois que a Alemanha atacou navios brasileiros, houveram algumas manifestações, mas isso não é uma característica do período. Você pode notar que a questão do enunciado está falando do período, de 37 até 45. E a letra que melhor representa esse momento autoritário não é a letra A, também não é a letra B, porque os comunistas não estavam no governo, sabe muito bem disso. Né? O próprio golpe do Estado Novo foi para afastar o perigo comunista. E a letra D tem uma discrepância muito grande, né? Não tinha parlamentarismo nessa época, era uma ditadura, era um presidencialismo autocrático. Você tem uma ideia? Não havia nem Congresso Nacional, não havia nem partido político. Até as bandeiras estaduais foram queimadas nessa época.
para mostrar que havia um forte unitarismo aqui dentro do Brasil. Então isso vai perdurar até 45, quando o Exército, aproveitando o desgaste político do Getúlio Vargas, já há 15 anos no poder, acaba depondo ele. Então, o nosso gabarito fica sendo, portanto, a letra C. Os partidos políticos foram fechados e as bandeiras estaduais queimadas como símbolo do centralismo do poder. Ok, professor Kleber. O Farias Brito é o primeiro lugar do Brasil no Enem em 9 anos consecutivos. Ser o colégio preferido pelos cearenses nos enche de orgulho e de muita gratidão. Um reconhecimento que nos traz a certeza do quanto tem valido a pena dedicar 90 anos à formação de gerações de estudantes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Saiu o resultado do Enem. Farias Brito, primeiro lugar do Brasil no Enem nos últimos 9 anos. Farias Brito, 90 anos de educação com juventude. Professor Aloysio, chegamos à nossa última questão. É com você. Vamos lá, gente. Finalizando aqui com a quarta questão, eu escolhi uma questãozinha de figuras de linguagem associada ao texto literário, né, ao texto de uma das obras indicadas para o vestibular da UVA. A questão diz o seguinte: no trecho, um desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada, observa-se o uso de uma figura de linguagem que reforça a delicadeza etérea atribuída à jovem, né? A jovem Lucília, no caso. Essa figura é, letra A, hipérbole, pois o narrador exagera ao afirmar que o rosto poderia desfazer-se ao menor sopro. Obviamente, a figura de linguagem que prevalece nesse fragmento não está associada ao exagero. A gente percebe que essa passagem, que quando ele diz desfazer-se ao menor sopro, isso é uma característica que, na verdade, metaforiza esse aspecto ideal, esse aspecto idealizado de Lucília. Portanto, nós não temos aí uma expressão de exagero. Logo, a letra A não responde à questão. Na letra B, nós temos a personificação. Lembrando que essa personificação na prova também pode aparecer com o nome de prosopopeia, que é justamente essa atribuição de características humanas a seres inanimados. Aí o item diz o seguinte: é uma personificação ou prosopopeia, porque atribui ao rosto humano a capacidade de agir como um ser independente. Na verdade, nós não temos no fragmento essa independência do rosto da Lucília capaz de agir sozinho. Na verdade, nós temos uma descrição desse rosto, o que inviabiliza a letra B ser o gabarito da questão. Na letra C, nós temos o seguinte termo, símile, estabelecida pela expressão como os tênues vapores da alvorada, aproximando o rosto da moça a algo leve e evanescente. Talvez o que deixa essa questão um pouco mais complexa para alguns candidatos é porque o termo símile, ele não é um termo muito utilizado nos materiais didáticos, mas a símile, na verdade, nada mais é do que a comparação. Veja bem, nós temos a metáfora, que é uma comparação implícita, uma comparação mental, que omite o elemento que ratifica essa comparação. E nós temos a comparação ou símile, que é uma comparação explícita, uma vez que aparece o elemento que marca, que explicita essa comparação. Veja bem,
Se eu digo, seus olhos são como um mar profundo. Nesse caso aí, eu tenho uma símile ou comparação, por quê? Porque aparece o elemento que confirma isso. No caso, a palavra como. Né? Se eu tenho tal qual, mais do que, menos do que ou como, que são elementos que marcam essa comparação explícita, nós temos uma símile. Se eu dissesse, seus olhos são um mar profundo, aí, no caso, eu teria uma metáfora, porque o elemento comparativo aí, ele foi omitido. Então, no trecho, nós temos a seguinte passagem: vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues vapores da alvorada. A gente percebe que o traço comparativo, o elemento de comparação, aparece de maneira explícita no trecho, o que realmente faz dele uma símile ou comparação. Logo, o gabarito da questão é a letra C. Na letra D, nós temos metonímia, pois substitui o rosto pela ideia de pureza e inocência para caracterizar a personagem. Na verdade, a metonímia ela estabelece uma relação de substituição. Né? Nós temos a parte pelo todo, o concreto pelo abstrato, a marca pelo produto, o autor pela obra. São vários os elementos que marcam, no caso, esse traço, são várias as perspectivas que podem marcar esse traço metonímico, mas nenhuma delas aqui aparece no fragmento. Consequentemente, o gabarito da questão é a letra C, nós temos uma comparação explícita ou símile. Obrigado, professor Aloysio, parabéns. Professor Kleber, é com você a quarta e última questão de história. Vamos lá, pessoal. Vamos agora fechando o nosso vestibular no ar dessa sexta-feira. Estamos chegando aí na véspera da prova, antivéspera da prova da uva. Vai dar tudo certo, né? Bom, nós vamos agora bater um papo com a questão, né? Dialogar com a questão e bater um papo aqui sobre a Guerra Fria, né? A questão, ela está pedindo o incorreto. Não? Fique bastante atento, porque nós já tivemos questões da uva que na hora de pedir o incorreto eles não destacaram. Aqui a gente destacou para você. Sobre os fatos que caracterizaram a corrida espacial e os instrumentos de propaganda ideológica durante os anos da Guerra Fria, assinale a opção incorreta. Então, assim, a Guerra Fria ela é um conflito político-ideológico entre os Estados Unidos e a União Soviética e os seus sistemas. Então, é um conflito intersistêmico. Então, essa Guerra Fria ela não tem um confronto direto entre as duas superpotências. Os conflitos vão acontecer através das áreas daquilo que era chamado de terceiro mundo, através dos aliados regionais. Mas, paralelo a isso, nós tivemos uma corrida armamentista e nós tivemos também uma corrida espacial. Por que era importante você liderar a corrida espacial? Porque você liderando a corrida espacial, você mostrava um certo empoderamento, você mostrava a capacidade de liderança política, tecnológica e militar dentro do seu bloco. Agora, quem sai na frente é a União Soviética. A União Soviética ela vai colocar o primeiro satélite artificial no espaço, que é o Sputnik. E ali, já fechando a década de 50, eles colocam também o primeiro ser vivo no espaço, que foi a cadela Laika. E aí, em 61, você vai ter o primeiro astronauta, cosmonauta, como alguns antigos também chamavam, dando uma volta no espaço, que foi o Yuri Gagarin. Mas aí, nós também temos que entender que os Estados Unidos responderam, né, de certa forma, à altura, né, com o projeto Apollo 11. E aí nós tivemos ali, em 1969, os Estados Unidos conseguindo colocar o homem na Lua, né, respondeu em grande estilo dentro da corrida espacial. Isso até influenciou séries de TV, né? As pessoas sabem que nós estamos tendo aí vários remakes, né, de séries que marcaram os anos 60. Então, a letra A diz que os soviéticos lideraram inicialmente a corrida espacial, ao colocar o primeiro satélite artificial na órbita da Terra, o Sputnik, e também a promover a viagem do espaço do cosmonauta Yuri Gagarin em 61. Letra A, portanto, está verdadeira, estou atrás da incorreta. E aí a gente também sabe que, paralelo a isso, nós tivemos os Jogos Olímpicos,
né? Os Jogos Olímpicos também que foram um ambiente de muitas disputas, né? O quadro de medalhas era disputado entre Estados Unidos e a União Soviética. E é o que exatamente a letra B fala de maneira correta. E o cinema, né? Lá na letra D também fala que o cinema era instrumento de propaganda, né? A gente sabe que filmes, como é o caso do 007, tinha sempre aquele vilão que era identificado com a figura do soviético, o personagem frio, né? Sem sentimento, enfim, é uma narrativa criada pelo cinema naquela época. E a letra que está incorreta, logicamente que é a letra C, né? Porque, como eu frisei para vocês agora há pouco, quem liderou a corrida espacial inicialmente foi sim a União Soviética, mas quem colocou o homem no espaço, quem colocou o homem de melhor na Lua, foram os Estados Unidos. Não é isso, gente? Então, fechando com vocês aqui a nossa participação no vestibular no A 2026.1, o nosso gabarito, vamos lá, produção, gabarito da questão de número 4, ok? Conferindo letra C, a letra incorreta, que é correta do nosso gabarito. Ulisses, vamos nós. Excelente, professor Kleber. Bom, o Farias Brito é o primeiro lugar no vestibular 2025.2 da Universidade Estadual Vale do Acaraúva, com o maior número de primeiros lugares, né? 24 primeiros lugares de 31 cursos ofertados pela instituição. Bom, caros alunos e alunas, chegamos ao fim de uma semana, né? De uma semana recheada de conhecimentos. Queríamos aqui agradecer ao professor Kleber, ao professor Aloysio, pelas suas participações e que vocês possam, né, dar aquela dica final, aquela boa sorte para os nossos alunos. Bom, desejar aqui os alunos da região norte, né, aqui Sobral, né, você pode ver que tá aquela mobilização toda, né, para aqueles que vão fazer o vestibular e sucesso, né, a boa sorte de quem estuda nesse domingo agora que se aproxima. Um abraço. Bom, primeiramente, reforçar que foi uma honra participar desse vestibular no ar, tá certo? Juntamente aqui com o professor Kleber, Ulisses, e dizer para você, caro vestibulando, né, que, primeiramente, para fazer uma boa prova de língua portuguesa, é necessário ler com atenção os textos, prestar atenção realmente no que o comando da questão está pedindo. A gente sabe que a literatura trabalha muito com essa questão da linguagem figurada, então, ficar atento para as entrelinhas, ver o que é que realmente o texto quer dizer, além daquilo que está explícito. O professor Kleber frisou um ponto importante aí, essas questões que pedem para marcar o item incorreto. Muita atenção a esses comandos, né? Porque de repente uma leitura mais rápida, uma leitura um pouquinho mais desatenta pode fazer a gente ter prejuízo em uma questão que teoricamente poderia até ser mais fácil. E agora, pessoal, é colher o resultado, né, de um ano de estudos, de um ano de dedicação, e eu tenho certeza que você que é aluno do Farias Brito ou das escolas parceiras, com certeza vocês estão mais do que preparados, né? Como diz aqui um dos nossos slogans, aqui no Farias Brito você pode e você passa. Sucesso a todos, tá bom? Obrigado, professor Kleber, professor Aloysio. Bom, agora vamos passar para todos vocês o nosso gabarito da nossa noite, tá? Bom, questão 1 de obras literárias, alternativa C. Questão 2, o item correto é a letra D. Questão 3, o item correto é o item C. E questão 4, item C. Bom, gabarito de história. Primeira questão, alternativa D. Segunda questão, alternativa B, B de bola. Questão 3, alternativa C. E questão 4, alternativa C. Bom, ficamos por aqui. Desejamos a todos vocês uma excelente noite, uma excelente prova, que vocês possam ter um tempo de qualidade para que vocês possam estar cada vez mais no dia da prova conscientes daquilo que vocês são capazes. Então, boa noite, boa sorte e até a próxima.